Homenagear o querido Péricles de Souza é sempre uma grande alegria e emoção para todas e todos nós. Péricles é uma imensa referência, um grande personagem das lutas democráticas, do enfrentamento à ditadura militar e pela organização e expansão do PCdoB no Nordeste, na Bahia e no Brasil. Ele e sua geração foram fundamentais para afirmar o ponto de resistência àquele terrível regime antidemocrático e também para a reconquista da democracia no Brasil. Péricles, militante baiano comunista, encarna essa persona do dirigente comunista como poucos na nossa história. Ele é um farol, ele tem sido um esteio democrático. Nós não sabemos contar a história do Partido Comunista do Brasil na Bahia sem a exitosa, sem a grandiosa figura de Péricles. Eu conheci Péricles, meu amigo e companheiro Péricles de muitos anos, desde os tempos da Ação Católica. Eu era da Juventude Universitária Católica, da equipe de direção da JUC chamada, e a imagem que eu tive de Péricles desde a primeira vez que eu vi até hoje permaneceu sempre a mesma. A imagem daquele caminheiro sempre em frente, sempre caminhando, apesar de todas as tempestades do caminho, sempre em frente, sereno, forte e seguro. Ele dava a ciência, era a imagem de estabilidade, de constância, de perseverança no trabalho e no seu ideal. Era um homem, naquele tempo a gente dizia, ele era um homem de Deus. Péricles é um herói dos comunistas e do povo brasileiro. Homenagear sua trajetória é também reafirmar as causas pelas quais ele dedicou sua vida. É honrar tantos outros heróis e heroínas que, ao custo de muito sacrifício pessoal, conduziram a luta mesmo nos tempos mais tempestuosos. Diante de intricados problemas políticos, era sereno e convincente ao apontar saídas favoráveis ao crescimento da democracia, do partido e das forças progressistas. Nos tempos difíceis da nossa geração, ele se apresentava com muitas convicções, mas, sobretudo, com uma cumplicidade afetiva que nos fazia resistir com mais tranquilidade. Uma das características fundamentais da personalidade de Péricles é a dedicação. Dedicação ao partido e às causas populares e democráticas. Por isso mesmo, considero justa e necessária a homenagem a ele prestada. Péricles de Souza é queridíssimo companheiro. Companheiro de estrada, companheiro de lutas, de muitas lutas. Fomos, durante um tempo, da mesma organização de Ação Popular. Depois, ele foi para o PCdoB, eu não fui. Mas nós continuamos na mesma estrada para mudar o Brasil, para mudar o mundo, pela democracia, pelo socialismo, pelo comunismo. A permanência do PCdoB como uma força decisiva na luta revolucionária e seu vigor político e ideológico se devem muito à contribuição de militantes e dirigentes da estirpe do camarada Péricles de Souza. Uma referência como dirigente de dedicação total à vida revolucionária, como pessoa, um companheiro capaz de ouvir e de responder com cuidado aos problemas de cada um. É uma pessoa absolutamente honesta, absolutamente ética, uma referência para todos que viveram ao lado dele. Esse lutador incansável batalhou contra a opressão e a desigualdade. E é parte da história da construção da democracia no Brasil que nos honra e orgulha. Nos conhecemos desde muito jovens, passando pela Ação Popular e até hoje no PCdoB. Grandes contribuições como dirigente comunista. A sua atuação como dirigente do partido na Bahia
resultou na construção de uma das bases mais fortes do PCdoB, com relevante inserção política e social. Péricles sempre foi um exemplo de firmeza e serenidade, um verdadeiro exemplo para toda a nossa geração. Péricles é uma pessoa simples, de fácil trato, gentil, firme, cumpridor dos compromissos, fiel ao partido, exemplo para a minha vida, exemplo para a minha militância. Sobre Péricles, um registro é muito importante: modéstia. Modéstia é ausência de vaidade. Vaidade não é coisas para comunistas. Os comunistas somos pessoas absolutamente extraordinárias, mas como todas as outras. Em Péricles, a modéstia fala muito da sua força de caráter e compromisso de luta. Péricles de Souza representa o dirigente comunista de convicções firmes, gestos calmos e militância incansável. E, para mim, ele sempre se destacou pela sua capacidade de fazer análises muito refinadas da situação política, de indicar os melhores caminhos para o partido e também por ter opiniões próprias e uma enorme disciplina. Atribui-se a Confúcio uma frase que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E para mim essa é a identidade da obra e do legado de Péricles. Exemplo de retidão, exemplo de fidelidade, de lealdade à luta socialista, exemplo de compromisso com a luta de todos os oprimidos. E sempre fez isso, com seriedade, com firmeza, mas com leveza, com serenidade e com muito respeito ao outro. Essa é a marca. Péricles, para mim, é um gentleman da luta socialista. Mais de 20 anos de uma convivência diária, só me vinha a palavra afetuoso. É o Péricles que, ao olhar para mim, sabia quando eu estava com algum problema. O Péricles que no dia mais difícil da minha vida, um dia que eu perdi meu pai, estava lá comigo. O Péricles que quando eu levava minha filha lá no partido, que ela vinha da escola, ele parava o que estava fazendo e abria a sala para conversar com ela. E ele sempre foi um farol para a nossa geração, aquela figura que quando íamos conversar, sabíamos que dali traríamos ensinamentos para a nossa militância e a organização da juventude. Na década de 80, eu, enquanto vereadora em Salvador, ele me orientava em relação às discussões políticas, ao posicionamento correto nas diversas situações de dissabores ou alegrias. Tive muitas ligações prolongadas com o Péricles para me orientar, para pedir uma opinião, para saber dele o que eu poderia fazer em alguns momentos políticos difíceis de minha vida. Então, falar de Péricles é falar de um dos homens mais extraordinários que eu conheci em toda a minha vida. Péricles sempre foi uma figura de respeito, uma figura pela qual eu nutri e nutro grande admiração e que é um grande espelho para o que eu desejo me tornar enquanto militante e dirigente comunista. Péricles é daqueles seres humanos que tem uma visão estratégica, um pensamento avançado sobre a situação do nosso país, sobre a situação do nosso estado, mas acima de tudo, de como de fato a gente pode construir uma luta na perspectiva do socialismo. Então, para mim, Péricles é essa inspiração permanente de que nós não podemos perder a capacidade de sonhar com uma outra perspectiva de sociedade igualitária. Eu que tive a felicidade de também conviver com Péricles enquanto dirigente deste partido, sei muito bem o valor que Péricles tem para toda a nossa história. Como reconhecimento do seu legado, nós aprovamos na Assembleia Legislativa da Bahia o título de Cidadão Benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira, honraria concedida a apenas 16 personalidades de 1993, quando foi criada até agora, dezembro de 2024. Péricles de Souza, uma vida, uma luta. Mas foram muitas as lutas, muitos os nomes usados, muita coragem contra a ditadura, muita persistência. Péricles de Souza, guardião do PCdoB, guardião daquilo que há de melhor em relação à solidariedade e à perspectiva de um futuro luminoso para nossa gente. Péricles de Souza, nosso amor. O acolhimento,
aquela postura assertiva, serena, com poucas palavras, poucos gestos, ele transmitia um conteúdo enorme, imenso, de elaboração teórica, de compromisso com o estudo, com o acompanhamento de perto às coisas do partido e da militância, com o afeto, com o carinho, com a disciplina extraordinária. Então, Péricles, você realmente é, para mim, uma referência, um porto seguro, um orientador. Grande capacidade de formulação política, e não ficava só na formulação, mas uma capacidade também brilhante de apresentar saídas para os problemas de maior complexidade que a gente enfrentava no dia a dia do partido aqui na Bahia e também no Brasil. Eu tive a oportunidade, melhor dizendo, o privilégio de conviver com Péricles por um longo período. Tivemos uma proximidade no dia a dia do PCdoB, no exercício do trabalho da direção. E foi com ele, e digo aqui com toda sinceridade, que eu aprendi o grosso, que eu aprendi o que tem de essencial na minha formação política, ideológica e teórica, que culminou com a minha chegada à presidência do PCdoB. Nossa, quanta coisa bonita eu lembro de Péricles. Uma pessoa super, hiper dedicada. Né? Engana-se quem pensa que ele se dedicava só à política, ao partido. Ele se dedicava à família também. Um ótimo companheiro de vida e de lutas, né? Estava sempre comigo, carinhoso, com os filhos então também, sempre falando coisas boas, explicando, dando aula pra gente, beijando, abraçando, muito legal. Eu só lembro de coisas boas de Péricles. Pepe, é assim que nós o chamamos na família, ou então gigante, porque ele foi o que cresceu mais. Ele sempre foi muito ponderado, muito sossegado, ele muito preocupado com tudo, com o povo, com os cidadãos, mas com a família também. Tanto que minha mãe, quando precisava de qualquer coisa, conversava era com ele que era o confidente. E mesmo na clandestinidade, ele sempre deu um jeito de mandar notícia. Quando o Jorginho nasceu, ele fez uma carta contando o nascimento de Jorginho, fez a carta chegar até minhas mãos. E eu guardei essa carta até outro dia e dei de presente a Jorginho. Muito doce, Pepe, muito doce. Ainda muito jovem, meu pai ganhou um apelido dos irmãos que vale para tudo, que traduz muito bem o que ele é, em tudo que ele faz. O apelido é Gigante. Meu pai é Gigante. Se eu tivesse que definir Péricles de Souza em uma palavra, com certeza seria referência, porque além de ser um grande exemplo de militante e de ter me ensinado desde muito nova a importância da luta pela democracia, pelos direitos fundamentais e pela liberdade, eu também tive a oportunidade única de ser a neta dele e ver de muito perto essa grande referência do que é o amor, do que é o cuidado e do que é ser família e estar presente sempre. Poder ter uma pessoa na família que é claramente muito culta e que entende muito do que se fala, né? Qualquer pergunta que você faz, ele desenvolve assim parágrafos e mais parágrafos, me fez procurar muito mais por esses lados, assim, poder me identificar mais com a esquerda e com o viés revolucionário, né? Então eu vou ser sempre muito grato a isso. Meu avô, com certeza, é uma pessoa admirável em diversos aspectos que se possa imaginar. Como militante, como historiador, como avô, como ser humano. Sua dedicada luta pela democracia, seu amor e sua presença na vida das pessoas ao seu redor, sua família, netos, amigos, companheiros, certamente serão características e atos lembrados por todos ao seu redor. E eu me lembro quando era pequena, ele me chamava de menininha e ele brincava comigo assim: "Ei menininha, não mexa no meu bigode".
Oi, vovô, desejo muita felicidade. Eu te amo muito. Coraçõezinhos e beijinhos. Meu pai sempre foi muito intenso em tudo que escolhia abraçar. Foi intenso na luta pelo fim da ditadura militar, foi intenso na luta pela democracia do Brasil, foi intenso na construção do partido, mas também foi intenso na dedicação à família, na dedicação aos amigos. Essa dedicação, ora, acontecia em casa e muitas vezes nos espaços partidários. Me lembro muito dos encontros e dos momentos que tínhamos durante conferências, congressos, nesse ambiente tão rico, de debates tão intensos, que fatalmente contribuíram com o nosso crescimento. E é a beleza sintetizada na ideia de transformar o mundo, de dedicação na transformação do mundo, na simplicidade de ver essa dedicação como algo, né, que não necessariamente tem a ver com reconhecimento cotidiano. Então, isso é Péricles. Como definir Péricles? Durão, mas generoso. Um sábio, né? Alguém que escuta muito, fala pouco, mas que tem palavras certeiras, com conteúdo político, com carinho de um camarada e a capacidade de transmitir esse conteúdo. Ele, para mim, é inspiração para lutar pelo Brasil, pelos trabalhadores, e ele é exemplo. Os ensinamentos dele, de Haroldo, formaram uma escola de comunistas. Os comunistas da Bahia ocuparam e ocupam o espaço que fazem também por ensinamentos de Haroldo, de Péricles e dessa geração que resistiu à ditadura militar, descortinou o caminho de construção de forças combativas na Bahia e inspira ainda hoje a luta no Brasil. Péricles é uma figura que faz contar, em todo o seu legado, a participação efetiva na construção da nossa Bahia, do nosso Brasil. Acreditamos em Péricles, a confiança daqueles que acreditam pela transformação social por um Brasil mais humano e menos desigual. O homem se conhece pelo seu legado. O grande legado e o aprendizado de Péricles de Souza é o sucesso do PCdoB da Bahia. Um homem dedicado ao partido, leal e um exemplo de correção e de autoridade moral e política. E o seu exemplo de dedicação à luta pelo socialismo influenciou e fez referência a todos aqueles que lutam por uma sociedade mais avançada, pela emancipação de toda a humanidade. Péricles tinha uma capacidade política, uma integridade, uma honestidade e uma paciência extraordinária. Não é à toa que ele foi e continuará sendo e é um grande responsável pelo funcionamento, pelas vitórias, pelo sucesso que nós tivemos, o nosso partido teve aí no Nordeste, Sergipe, na Bahia. Em momentos de desafio, ele se destaca pela coragem e pelo compromisso, colocando os interesses coletivos acima de seus próprios interesses. Que sua abnegação continue a ser uma luz que guie nossas ações e fortaleça a nossa luta por um futuro melhor. Obrigado, camarada Péricles, pela sua incansável contribuição. 89 anos, um partido aparentemente com muitos anos de existência, é o partido com maior tempo de vida organizada e contínua na sociedade brasileira, e isso é fruto justamente da sua vitalidade, da sua atualidade, do seu caráter revolucionário, inovador, de luta pelo socialismo. É um partido que, com 89 anos, é jovem se você considerar a história e o que tem por vir ainda na luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade nova aqui entre nós. Péricles, em nome de toda a fileira do PCdoB na Bahia, deixa a você aqui o nosso sincero, fraterno abraço. Viva Péricles de Souza, viva o PCdoB. Obrigado, camarada. Em uma vida, uma luta, muita história para contar,
permeando gerações pelo tempo a se narrar, entre períodos diversos, sistemas, atos, processos, em letras a registrar. Para Péricles de Souza, meu verso pede atenção para apresentar em cordel um pouco da atuação desse grande militante pelo Brasil atuante no cuidar de cada ação. Passou pela ditadura na luta desbravador e na década de 60, onde o Brasil ditador queria o povo esmagar, pela ação popular, Péricles fez o seu labor. Movimento estudantil foi formando a capital no olhar da juventude, querendo um país igual. Sua luta é seu legado, sempre ao povo alinhado pelo bem do social. Teve a clandestinidade passada no Maranhão, acompanhando e lutando, buscando a libertação de um país que sofria, querendo a democracia para nossa grande nação. Foi recompondo a legenda, alinhando o pensamento do Partido Comunista, liderou o movimento e no Comitê Central ele foi fundamental naquele dado momento. Para realinhar o tempo, a redemocratização, no retorno a Salvador, assumiu a direção, ajudando a construir, com muito a contribuir para a Constituição. Na sua história presente, nessa luta em biografia, onde Oswaldo Bertolino narra aqui com maestria em uma vida de luta, de ilibada conduta, tendo o amor como guia. Péricles de Souza, então, construiu a sua história, desde a tenra juventude, alinhando a trajetória para um Brasil de direito. Se faz, se fez ou é feito por quem tem luta e memória.